o princípio da ação é tratado pela doutrina clássica, sobretudo lá no livro de Teoria Geral do Processo da professora Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Antônio Carlos de Araújo Sintra. Essa doutrina clássica, ela traz a conceituação e desenvolve esse princípio que agora iremos trabalhar. Na doutrina contemporânea, pode-se dizer que esse princípio já está inserido dentro do direito de ação ou então lá no princípio da inafastabilidade. Mas vamos lá, vamos trabalhar. O princípio da ação, ele concatena a ideia de que uma ação se inicia por um ato de alguém que ajuiza a própria ação, que ingressa com a própria ação. Vale dizer aqui, a ação, portanto, tem início com uma atitude do autor. O autor, portanto, ele bate nas portas do poder judiciário, clamando do juiz uma solução, a pacificação para aquele direito que ele alega ser violado ou então ameaçado. A partir daquele momento, inicia o processo e a máquina judiciária entra em movimento. O autor, portanto, passa a ser denominado como requerente, que do outro lado terá o réu compondo a relação jurídica de direito processual. Portanto, o juiz, ao receber a petição inicial, despacha determinando a citação do réu. O réu apresenta-se ao processo para então instalar a completude da relação jurídica de direito processual. Lembrando que aqui o réu pode se quedar inerte, aí teremos a revelia. Mas a ideia deste princípio é justamente evidenciar que aquele que toma a iniciativa é o autor. É o autor que, a partir de então, irá requerer a tutela jurisdicional. Ele é o interessado primordial, o interessado principal. Porém, quando o réu apresenta a contestação, meus caros, automaticamente ele passa a se defender naquela ação. E ao se defender naquela ação, colocando obstáculos, trazendo fatos que levam ao convencimento do juiz à conclusão de que o autor não tem razão, ora, a partir deste momento em que o réu está presente no feito, ele também se torna um interessado pela tutela jurisdicional. No entanto, o réu, quando está ali apresentando a sua contestação, ele está apenas se defendendo. A contestação, portanto, funciona como uma espécie de escudo. Não há nenhum ataque por parte do réu. O réu não pode se valer de nenhum ataque. Ele tem interesse em que a ação do autor seja desprovida, seja julgada improcedente. Ele traz elementos de defesa, a fim de que o juiz imponha a derrota do autor. Esse é o princípio da ação, portanto. No entanto, meus caros, é possível que o réu queira sim exercer uma pretensão contra o autor. É possível que o réu, além de se defender, ele queira atacar, ele queira ir para cima. E é possível isso? Sim. E de que modo isso se dá no processo civil? Através daquilo que nós conhecemos como reconvenção. A reconvenção que está regulada lá no Código de Processo Civil, no artigo 343 e seguintes do CPC, a reconvenção nada mais é do que o ataque do réu ao autor. Então perceba, o princípio da ação, ele é materializado com a própria ação do autor, ingressando com uma ação, provocando o judiciário a fim de que condene o réu. E o réu manifesta sua defesa, o seu escudo. Ali ele apresenta fatos para que o juiz decida de modo contrário aos interesses do autor. No entanto, é possível que no processo, no mesmo processo, vale dizer aqui, o réu também exercite o seu direito de ação. É possível que aqui o princípio da ação, equivalente ao direito de ação, obviamente, é possível que aqui o réu, dentro de um processo da qual ele se está defendendo, ele exercite o seu direito de ação. E aí ele apresenta, além da sua defesa, a reconvenção. Perceba que há uma alteração dos papéis, porque em um desenho, né, se nós pudéssemos aqui fazer utilização da lousa, nós teríamos autor de um lado, juiz, centro, réu, ao lado aqui se defendendo, nós teremos a inversão dos papéis. Porque a partir deste momento que a reconvenção é apresentada, o juiz mantém-se no centro, mas agora como autor, nós teremos o réu. Tanto é que o réu passa a se chamar na reconvenção reconvinte. E do outro lado dessa relação, nós teremos aquele autor daquela primeira, aquele que impulsionou tudo, aquele que começou com tudo. Este autor agora é denominado como reconvindo. Então, quando há o exercício da reconvenção, é na verdade o exercício do próprio princípio da ação pelo réu.
Então, concatenando todas as ideias que aqui trabalhamos até agora e fazendo um apanhado, um resumo, perceba, nós teremos então o princípio da ação manifesto através do direito de ação do autor, provocando a jurisdição em busca da condenação do réu, e nós também poderemos ter o réu exercendo o seu direito de ação, trazendo para dentro dos autos um pedido através da reconvenção. Reconvenção essa que é apresentada juntamente com a contestação. Vamos a um exemplo. Imagine, portanto, que nós temos uma ação da qual o autor está pedindo ao juiz a condenação do réu ao pagamento de 100 dinheiros. O réu se defende. O réu se defende apresentando um recibo parcial, dizendo que o autor não tem todo aquele direito que ele alega ter, mas que ele é detentor de um crédito de apenas 30. Mas, ao mesmo tempo, meus caros, vejam, o réu está se defendendo. Ele não está negando que está devendo. Não, apenas colocando obstáculos à pretensão do autor. Porém, ao mesmo tempo, é possível que o réu manifeste uma pretensão. É possível que o réu, no corpo da sua contestação, abra um tópico lá da reconvenção e insira lá dizendo o seguinte: juiz, o autor diz que ele tem um direito de crédito de 100. No entanto, note aqui esse contrato que está em inadimplência, da qual ele é me devedor de 500. Então, juiz, abata esse crédito que ele alega ter e force-o a me pagar o valor remanescente. Compreendido, portanto, o princípio da ação, podemos avançar e falar agora do subprincípio que está dentro deste assunto, o subprincípio da congruência ou adstrição. O subprincípio da congruência ou adstrição significa que o juiz tem a sua atividade bitolada, a sua atividade limitada pelos pedidos que são feitos pelo autor na petição inicial ou então pelo réu na reconvenção. O juiz não pode decidir além, aquém ou fora daquilo que foi pedido, fazendo aqui surgir o assunto das decisões infra, ultra, extra petita. Será ultra petita a decisão quando o juiz extrapola, dando muito a mais daquilo que foi pedido. Então vamos imaginar que o autor ingresse com uma ação de indenização pedindo uma indenização de 10 mil reais, o juiz, ao julgar, condena o réu a pagar 15 mil. Ora, ninguém pediu 15, o teto é 10, ele não pode ir além, ele não pode dar a mais. Em contrapartida, a decisão será citra ou infrapetita quando o juiz der a menos, quando ele for aquém daquilo que está pedido na petição inicial. Então vamos imaginar que o autor ingressa com um pedido de indenização por danos materiais e por danos morais. O autor, na hora de condenar o réu, condena apenas ao pagamento dos danos morais, deixando de apreciar os danos materiais. E será extra petita quando o juiz entrega uma tutela jurisdicional totalmente diferente daquilo que foi pedido, daquilo que foi requerido. O autor, portanto, faz o pedido de uma indenização por danos materiais e o juiz simplesmente ignora e concede uma indenização a título de danos estéticos ou de danos morais. Ora, ninguém tocou naquele assunto, não pode, portanto, o juiz entregar uma tutela jurisdicional diversa daquela que pediu o autor ou o réu na reconvenção, o autor na petição inicial, em razão do princípio da congruência ou adstrição.